Olá, eu sou Bárbara Demerov e hoje falo com vocês diretamente de um lugar meio inusitado. Como quem está assistindo já deve ter percebido, eu estou no quarto de um motel em São Paulo, onde aconteceu o evento de imprensa do aguardado Motel Destino, dirigido por Karim Arnaud. Esse é o lugar mais inusitado que eu já fiz entrevista na minha vida e eu amei. Só que isso é um prato cheio para os conservadores que falam que cinema brasileiro é só... putaria. Gente, perfeito, a gente não combinou. Olha, pra você ter uma ideia, quando a minha filha foi entrar, ela entrou no meio do ano passado numa escola. Nós estávamos filmando o Motel Destino, né? A gente estava lá no Ceará dentro do motel. E a minha reunião com a diretora foi por Zoom e meu camarim era um quarto de motel. Então a diretora da escola, prazer, Fábio, tudo bem? Pô, bacana, que bom, minha filha vai estudar aí e tal, não sei o quê. E aí eu comecei a me trocar, falei, eu estou no quarto de motel. Ela falou, não, eu percebi. Eu falei, não, mas olha só, eu estou filmando. E aí eu peguei o telefone, fui na porta, tava meu nome, traveling, câmera, eu estou trabalhando. Como é teu nome mesmo? Heraldo. Parece nome de gente importante. O filme chega ao Brasil depois de ter sido exibido no Festival de Cannes e traz Fábio Assunção como dono de um motel numa pequena cidade no litoral do Ceará. Aquele espaço que ele cuida junto com a esposa Daiane, que é interpretada pela Nathalie Rocha, vira um palco de tensões quando chega o Heraldo, personagem do estreante Iago Xavier, em busca de um esconderijo. No começo desse episódio especial, a gente colocou um trechinho das nossas entrevistas com o Fábio, com a Nathalie e o Iago, e daqui a pouco a gente vai ouvir muito mais deles. Mas para começar, a gente tem a conversa do Karim Arnaud com o Diego Olivares, que apresenta comigo um LDF. Esse diretor super importante do cinema brasileiro, que fez nada menos que Madame Satã, O Céu de Sueli e A Vida Invisível, falou sobre suas motivações para contar a história de Motel Destino, outro filme que já tem lugar garantido entre os pontos altos da sua carreira. Vale a pena ouvir. É um prato cheio, né? Motel Destino, entrevistas no motel, pra quem fala que o cinema brasileiro é só sacanagem, só gente pelada. Você fez também o filme pensando nisso, assim, dar uma provocada? Eu fiz um filme pensando em celebrar a vida, assim. Eu acho que sacanagem é muito bom, né? Por que a gente fica falando de sacanagem? Eu acho sacanagem o máximo, assim. Cara, se eu pudesse passar a vida fazendo sacanagem, eu seria muito feliz, assim. Então eu acho bonito porque sacanagem é algo que tem a ver com alegria. E eu acho que esse filme, ele é um filme que fala muito sobre dois personagens que estão condenados à morte, não é que elas nasceram, assim. O Heraldo é um personagem que vem de um lugar, assim, que era quase como ele fala no filme, não era para eu ter nascido, assim, né? E a Daiane é um personagem que vive sob a opressão ali de um casamento horrível. E aí, na verdade, a sacanagem vem como uma espécie de espaço de alegria, sabe? Que eu acho que esses personagens adentram, assim. Então eu acho que tem uma coisa também do que você falou, que eu acho que é... Qual o problema de um filme de sacanagem, entendeu? Eu acho que, na verdade, ele tem uma irreverência, assim, que eu acho que a gente tem que recuperar, né? Eu acho que o cinema, às vezes, está ficando num lugar muito sem graça, sabe? Assim, eu acho que parece que a gente está mais interessado em falar de assassinato, morte, tiro, extermínio, assim, do que a gente falar de vida. Então, eu, na verdade, venho aqui retomar e celebrar um cinema que celebre a sacanagem. Boa. E você pegou o Motel Destino, né, um filme super colorido, 2024, e pegou uma fórmula de um triângulo amoroso clássico, assim, né? O que fez, o que te interessou nessa fricção entre uma história super, que alguns podem achar que é batida, embora você use isso a favor do filme, né? Sem dúvida. Reinventar essa fórmula que alguns podem achar batida. Eu acho que é uma fórmula eficaz. Eu acho que alguns podem chamar de batida, eu chamo de eficaz, assim, porque eu acho que é uma fórmula, uma espécie de plano, eu sou arquiteto, né? Uma espécie de planta baixa, assim, narrativa, que permite que a gente possa, de fato, não ficar na fórmula, mas ficar nos personagens. Na hora que você tem uma história que você conhece, mais ou menos, eu acho que tem duas coisas muito importantes, que te permite você focar mais nos personagens, que eu acho que é o centro desse filme, né? É um retrato de um encontro amoroso entre dois personagens que provavelmente jamais se encontrariam na vida. E eu acho que a outra coisa é que eu acho que permite também que a gente reinvente os finais, né? Os filmes, eu acho que eles se configuram muito no momento final, assim, do pós-clímax do filme, onde de fato está falando do que a gente precisa e quer falar. Então, foi uma escolha isso, da gente ter uma história que a gente, a priori, imagina que a gente conhece, mas que no final a gente desconhece, né? Porque o desfecho dela, eu acho um desfecho muito original, assim. Então, quando você vai de um enredo, que é um enredo... E eu acho que tem um negócio, cara, que é muito pessoal, assim.
quando a narrativa tem muita coisa acontecendo assim e tal. Eu lembro da primeira vez que eu vi, acho que é Bourne Identity, né? Identidade Bourne, assim. Eu ficava, o que é que está acontecendo aqui? Meu Deus, não estou entendendo nada, entendeu? Então eu queria muito ter feito Filme Motel Destino, que fosse um filme que fosse claro, assim, que a gente entendesse o que é que está posto, mas que nem por isso ele fosse previsível e chato, mas que ele fosse surpreendente. Então, eu acho que foi essa negociação, assim, de fazer um filme. Um amigo meu querido falou uma vez que um filme comercial é um filme que a gente entende tudo, né? Então, acho que é um filme que a gente entende tudo, mas que a gente se surpreende mesmo assim. Sim, e também é um resgate, né? Você volta a filmar no Brasil depois de uma temporada fora, né? É um resgate da brasilidade, até da música popular. Então, como foi voltar a esse Brasil depois de um tempo fora? Foi o máximo, né? Porque eu não fiquei fora do Brasil porque eu queria ficar fora do Brasil. Eu fiquei fora do Brasil porque a gente tinha um governo fascista no Brasil que era absolutamente hostil, né, a qualquer expressão artística. Então eu, na verdade, decidi não ver o Brasil durante muito tempo. Todos os projetos, inclusive esse era um projeto que era para ter sido filmado em 2017 e os contratos que a gente assinou com a Cine não foram honrados assim. Então você imagina que você não ter vindo aqui durante 5, 6 anos, quando eu vim com uma fome assim avassaladora assim, de filmar em português, de filmar no Brasil, de filmar no Ceará, de filmar dentro de um contexto com a Luz, que eu conheço muito. Assim. Então foi uma alegria que eu acho que, independente do que se acha do Motel Destino, eu acho que certamente é um filme cheio de vida, né? Eu acho que essa vida vem muito desse lugar, assim, de querer de novo voltar a filmar em casa. E esse período que você ficou fora, né, como você explicou, por bons motivos, o que te ensinou, assim, sobre o Brasil? Quando você volta com que olhar, assim, como artista mesmo? Liberdade. Eu acho que a gente tem um espaço de liberdade no cinema brasileiro que ele existe pouco quando se fala de um cinema mais industrial, assim, sabe? Eu acho que é um cinema e é uma expressão. Foi muito interessante porque a liberdade que eu estou falando aqui, ela estava presente tanto no filme em si, né, nos atores, na maneira como a gente filmou, como estava presente na equipe, assim. E eu acho que é uma das grandes marcas, né, de uma boa produção cultural, uma produção cultural que preza pela liberdade. E a outra coisa que eu acho que é muito interessante, que é uma espécie de irreverência, assim. Eu acho que a gente tem uma irreverência, eu acho que o Motel Destino tem uma coisa que para mim foi muito prazerosa de fazer, assim, que é o humor. Que dizem que a gente tem muito no Ceará, né? A gente é famoso pelo humor, né? Por várias razões, assim, mas eu acho que foi isso que foi muito bom de estar filmando aqui de novo, de estar fazendo esse filme especificamente, é que tem um certo piscar de olho, assim, tudo que a gente faz que é muito prazeroso. O filme, apesar de ser, ou talvez por causa disso, né, de ser extremamente brasileiro, ele também, né, tem feito sucesso internacionalmente, passou em Cannes, coproduzido, né, por outros países também, França, Alemanha, tem a participação da Inglaterra também. E como você vê esse olhar estrangeiro para o Brasil, assim, quando você vai apresentar o filme, até na sua experiência mais recente fora do Brasil, como você vê que o mundo das artes, do cinema, está olhando para a gente? O mundo é doido pelo Brasil, entendeu? Quando você fala a palavra Brasil, a primeira coisa que você tem um riso, assim, que todo mundo ri, fala Brasil. Então acho que a gente parte de um lugar muito bacana, assim, né? Porque acho que tem uma empatia, uma curiosidade, uma alegria que está ligada ao Brasil. E especificamente nesse filme foi curioso, né? Porque ele é um filme, como você falou, uma história simples ali, não é nada exuberante quanto trama. Eu fiquei muito surpreso. Primeiro que eu dei o roteiro para a fotógrafa do filme, a gente tinha feito 2 filmes juntos, ela é francesa e tal, é uma fotógrafa super ocupada e tal, e ela leu o roteiro, ela falou, eu vou fazer. Eu falei, você tem agenda? Ela falou, tem agenda, quando não sei o que, vou. Eu falei, mas por quê? Eu falei, nossa, é uma história fascinante, esse lugar, esse motel é assim, olha o personagem da Diana e tal. E aí isso foi acontecendo um pouco com os outros produtores. A produtora do Firebrand, assim, com a produtora inglesa, ela leu o roteiro e falou, não, eu quero fazer. Você tem certeza que você quer fazer essa história aqui, tá? Uma história que tão distante da tua realidade e tal. Então, eu acho que teve uma coisa que aconteceu no filme, tanto na produção quanto na vida dele. Agora, no filme está sendo lançado em vários países e tal, que é primeiro uma curiosidade sobre o que é esse Brasil que eles não conheciam, né? Que é o Brasil do Nordeste, assim. Eu acho que ele teve muito presente nos filmes de Pernambuco, assim, mas o Ceará é meio um ponto cego, né, cara? Assim, é meio um deserto ali na beira do mar. Então as pessoas tinham uma curiosidade grande. Eu acho que a instituição do motel, como uma instituição absolutamente brasileira, irreverente, sensual, assim, foi algo que atraiu muito os produtores do filme. Assim, eu realmente fiquei muito surpreso, assim,
com a intensidade de paixão que eles têm pelo filme. E a outra coisa é a vida do filme, assim, eu acho que ele também traz um lugar que, de novo, que é isso, né, que é um lugar da irreverência, que eu acho que eu via muito, assim, no cinema do começo do cinema do Almodóvar, assim, né, que é um autor que eu admiro muito, assim. Era um cinema que você ficava rindo o tempo inteiro, mas era dramaticamente super bonito, assim. Então, eu acho que ele traz uma espécie de faísca de alegria, assim, e de humanidade. Eu me lembro que depois do filme passou em Cannes, eu recebi mensagens de várias pessoas, muitos produtores, assim, falando que prazer, assim, que frescor que foi ver esse filme. Ele é um filme meio bagunçado, assim, né, mas muito clássico em outro sentido. Então, acho que foi isso que me deu muita alegria, assim, que eu me lembro de como eu comecei a fazer cinema quando você falava do Ceará ou do Nordeste, ninguém nem queria saber, entende? Assim, então acho que é bonito hoje uma espécie de pequena vingança assim, com o cinema brasileiro, que olha só para onde eles estão olhando. Então eu acho que isso foi muito bonito assim, desse processo. Aliás, o cinema cearense, você está estreando numa fase áurea assim, do cinema cearense, né? Tem o Mais Quem Pesado diria, é o Céu, né? teve A Filha do Palhaço recentemente. Tem o Halder, tem tantos autores, assim, porque o que eu acho que é bonito está acontecendo é que, né, você tem o Guto, o Pedrinho, o Halder, enfim, você tem uma série de autores assim, que estão fazendo os filmes. É um trabalho de formiguinha ali, que você faz um, depois faz o outro e tal. E o que eu acho bonito são duas coisas, assim. Primeiro que eu acho que a gente está junto agora, né? Então acho que tem ali uma maré que vem e as coisas começam a funcionar quando elas existem no coletivo, né? Eu estou fazendo isso há 30 anos. O primeiro filme foi em 91, que eu filmei em Redenção, no interior do Ceará. Era inimaginável, assim. E eu acho que essa nova geração do cinema cearense, ela está vindo, mas está vindo como uma movida, sabe? Eu acho que o cinema, a gente fica pensando nos nomes dos autores, não é sempre um movimento que é coletivo, assim, né? Então, esse mês, eu estava falando, tem 5 filmes cearenses em cartaz. E eu acho que é um dos poucos estados que criativamente continuam a funcionar durante o governo da extrema-direita, porque a gente tinha ali, né, uma dedicação pública ao audiovisual, à liberdade. Então não é à toa, não é um milagre que a gente esteja, é fruto de muito trabalho, mas é fruto também muito de decisões políticas muito acertadas, entendeu? A gente agora está também fazendo um projeto super bonito, que é levando 5 curtas do Norte e Nordeste para o Festival de Cannes no ano que vem, em parceria, vão ser curtas que são feitas em parceria com outros autores do Sul Global, assim. Então eu acho que é um momento muito feliz. E eu vou te falar uma coisa muito séria, assim, eu fico feliz de estar vivo para ver isso, assim, porque eu achei que eu não estaria, parecia que ia levar muito mais tempo do que está levando, assim. Demais ouvir o Karim, né? É um cineasta que eu particularmente adoro. Eu e o Diego, a gente conversou também com o Fábio Assunção, que tá simplesmente incrível no filme. Ele contou sobre o significado de ter um motel como cenário principal da trama e sobre o Elias, esse personagem de caráter pra lá de duvidoso que ele vive em Motel Destino. Bora ouvir. Eu não tenho como te dizer o que a sociedade pensa sobre o motel. Eu acho que cada um pensa o que... Não sei, cada um tem um sistema de crenças. Eu não tenho esse julgamento nem essa estatística do que as pessoas pensam sobre o motel. Sim. Né? A leitura que eu tenho do Motel Destino é um espaço de confinamento, um espaço de perigo, né? Um espaço de angústia, né? E um espaço de abusos, né? Então, esse contexto do filme, ele levou a gente para esse universo. Eu relaciono muito mais a espaços como o Bates Motel, o Iluminado, né? E outros filmes que trazem o efeito psicológico que o ambiente causa nas pessoas. Excelente. Porque tem uma questão de um voyeurismo meio Hitchcockiano, né, no filme, assim, essa coisa de você observar o seu próprio personagem que fica olhando, né, de fora do quarto. Os né? silêncios, os sons dos quartos, que de certa forma aquilo progressivamente vai sufocando, aquilo vai virando uma pressão, né? É o erótico onipresente, né? Onipresente. Então, eu não sei o que as pessoas pensam sobre o motel, mas esse é um motel para milhões de cabeças, cada uma no seu rolê. Sim. A dona Diana falou que vocês estão precisando de uma pessoa. Que tipo de serviço você faz? Quem é certinho e quem é o vilão, né? Então,
muitas vezes o que parece ser uma coisa é outra. Então eu não vejo assim a dramaturgia contemporânea, eu não vejo nela a necessidade de você definir os polos dessa história, né? Ah, então esse eu gosto, esse eu odeio. Não, ali são figuras que são sobreviventes, estão ali com seus medos, tem uma fúria dentro deles. É como no Anjo Exterminador, você vê aquela sociedade elitizada, aquele jantar, né, o filme do Buñuel. Todo mundo naquele jantar maravilhoso, todo mundo na beca, daqui a pouco ninguém consegue sair, não se acha a porta, ninguém sabe sair. Aí vem o segundo dia, já começa a faltar água, começa a faltar comida, começa a faltar papel higiênico. E o que essas pessoas vão virando? Então, na primeira noite, você poderia falar ali, nossa, pessoas do bem. Mas a gente é realmente isso. Quando você sai de um lugar de privilégio e vai para um lugar de sobrevivência, você perde esses estigmas. Então não faça um vilão. Eu dou vida a esse sujeito com toda a humanidade que ele tem, debaixo de qualquer julgamento, mas o meu julgamento é que ele adoraria ser um cara de bem com a vida, mas não deu certo. Motel Destino tem feito uma trajetória linda que começou em Cannes, passou pelo Festival de Gramado e pelas pré-estreias em Fortaleza e outras capitais do Brasil, antes de entrar em cartaz agora no dia 22 de agosto. A gente pediu pro Fábio e também pro Iago e Nathalie, seus colegas de elenco, contarem como foi a experiência de apresentar o filme para públicos de diferentes lugares. Eu gostei de Cannes, eu estava ensaiando uma peça dessa Férias, vou fazer alguma propaganda aqui, assistam Férias, que é em Belo Horizonte, dia 24, 25. Enfim, agora é uma peça que eu faço com a Drica Moraes, que a gente já fez uma temporada em São Paulo. Eu estava 2 semanas da estreia, então eu fui para Cannes também muito preocupado com a estreia da peça e precisando me ausentar de 4, 5 dias de ensaio. Então eu também não saboreei o Festival de Cannes, assim, de ficar lá e curtir. Eu fui, sabe, fiz o que eu tinha que fazer, tive que voltar meio correndo para continuar os ensaios. Em Gramado, eu achei uma delícia. Eu acho que por tudo que o Sul passou, tinha também uma serenidade, assim, não tinha uma euforia de festival, que geralmente as pessoas ficam mais assim, eufóricas, entendeu? Tinha uma alegria, mas assim, numa medida também, dentro de um período de tragédia no estado, mas também sem colocar o festival num astral baixo, assim. Estava todo mundo superando, né? A gente entrou com muito respeito, pedindo licença, e porque é uma honra também abrir o festival, né? E no Rio foi ótimo, foi acho que 4, 5 salas e muitos colegas, muitos amigos. O que a gente pôde ver em Cannes, assim, foi muito incrível. A gente assistiu o filme a primeira vez lá, então foi um choque de emoções, muitas emoções, mas a gente pôde ver que é um público meio diferente. A gente apresentou lá no Festival de Cannes, a gente já passou com esse filme, teve uma pré-estreia assim, em Fortaleza, assim, deixou o pessoal com gostinho lá, sabe? O pessoal quase brigou por esses ingressos, é sério, gente, assim, coisa de segundos, menos de minutos já tinha esgotado. Então a gente pôde ver o público brasileiro indo ao cinema, lotando essas salas inteiras e assim, se emocionando com o filme. A gente estava lá na sala de cinema também assistindo e foi muito incrível ver as reações das pessoas, né? Porque lá em Cannes o pessoal prestigia e tem a crítica, eles adoraram tudo, mas é um pessoal que fica mais centrado, fica mais aqui, assiste o filme em silêncio, sem nenhuma reação. Aqui já tô com forrozinho. Aqui o pessoal já só falta se levantar da cadeira para dançar junto com a gente lá na tela. Isso é Brasil, então, né? Isso é muito Brasil, assim, a gente acredita nesse público, a gente acredita nessas pessoas que vão ao cinema, acima de tudo, né? A gente tem que ter esse movimento de ir ao cinema e que chegam lá e que assistem essas histórias e se identificam com elas e dizem assim, olha, isso aqui é um retrato do Brasil.
E o próprio Motel Destino é um filme bem popular, né? Se você for ver, ele tem uma pegada ali bem próxima, assim, a essa coisa, assim, do povão, assim. Acho que o Carinha gostou, né? Ele curtiu, assim, a gente também curtiu muito fazer. E espero que a galera curta também aí nos cinemas, assim. Acho que também, quanto mais for possível, diretores diversos estarem produzindo, acho que a gente se vê mais. Quanto mais diverso o cinema for, mais vai ter espaço para todo mundo assistir, né? Diferentes regiões temas, do país. Isso aqui que é o foda. Você falou que esse foi seu primeiro filme e você já estreou na tela de Cannes. Assim, qual foi aquela sensação de se ver naquela tela? Nossa, que emoção, hein? Ele se achou lindo, ele ficou... Que emoção. Nossa, mentira dela. Mentira dela, isso aí. Eu não falei nada disso, não. Apesar de que eu acho mesmo, a gente tem que construir a nossa autoestima aqui, gente, bem rápido. Construa a sua autoestima. Você acha bonito, você acha bonito. Não, é sério agora. Coach, né? Você é lindo. Você é lindo, acredite nisso agora. E se não acreditar, eu vou ir na sua casa te dar uma pizza. Que nem cearense fala, vai te dar uma pizza. Assim, foi uma emoção enorme se assistir lá naquela tela, né? Porque eu acho que tudo que eu ficava lembrando, a gente ficava lembrando, né, Nathalie, assim, da nossa passagem por aquele tapete vermelho, a gente lembra do nosso trabalho, do nosso esforço, de como foi suado, literalmente, fazer Motel Destino, né? Então, assim, a gente passa um filme na nossa cabeça, desde quando a gente se imagina trabalhando com arte, a gente toma essa decisão de que quer ser artista e de que, apesar de tudo e de todas as coisas que as pessoas falam pra gente de que não vai dar certo, a gente segue acreditando, e apesar de quando fecha uma porta na nossa cara, a gente vai lá e bate em outra porta porque a gente não desiste. Então, poder chegar lá naquele momento, passar aquele tapete vermelho, fazer aquela dancinha lá em cima, entrar naquele cinema para assistir o filme, era um misto de sensações e emoções assim que eu realmente não tenho como descrever. Eu posso passar mais tarde e posso resolver isso aí. Eu trago dinheiro. Eu posso trazer, dona... Diana. Sabe que tem que fazer um filme de super-herói cearense? Tipo... Sim, e que tem a putaria. Porque tá uma leva muito grande, assim, né, de filmes também com violência. Sim. E com super-heróis. E, assim, eu acho que o cinema brasileiro, ele é muito diverso. A gente for ver o cinema indígena, o cinema negro, tem muita coisa, cinema LGBT, se a gente for colocar em caixinhas, né? Mas, assim, tem muita coisa, assim, tem curtas-metragens interessantíssimos. Então, acho que falta mesmo um incentivo para as pessoas serem plateia, porque eu acho que também começa quando a gente é criança, né? Também, assim, as escolas incentivam passeios, né, para assistir peças, assistir filmes brasileiros. A gente tem um retorno aí depois de um tempo, mas eu particularmente não lembro de ter sido incentivada a assistir o cinema nacional. Até porque também na minha época, assim, sou jovem, tá? Mas assim, se você for ver, tiveram anos que tinha só, acho que, filme dos Trapalhões, né? Teve ano que foi só, o único filme feito foi dos Trapalhões, assim. Então o nosso filme também é um lugar de resistência, sabe? E nada contra os Trapalhões, né? Claro. Eu adoro, mas assim, não é porque só existia aquele roteiro, mas assim, imagina o tanto de opressão que o nosso cinema viveu e ainda vive hoje, assim, a gente tem um complexo de vira-lata que a gente acha que sempre de fora é melhor. E então é importante a gente se ver na tela ali, imortalizado, porque se você for ver uma Champs-Élysées, todo mundo fica, eu quero conhecer, porque no cinema francês foi retratado, tal rua, tal música, que isso tudo, assim, o cinema traz essa vontade, né, essa proximidade com a cultura, até a cultura norte-americana, né,
as pessoas ficam com vontade de conhecer, de falar inglês, a língua fica mais... de visitar Nova York. Divulgado. Então, assim, isso tudo só mostra a potência do cinema. Então, assim, se a gente não incentiva o nosso cinema, assim, e de repente são as pessoas que não incentivam, que quando vão lá pra fora sofrem, né? Como xenofobia, Então, assim, é meio contraditório. Assim. Então, acho que também tem que ir um serviço aí de base, assim, pra incentivar pra galera ir assistir esses filmes brasileiros. Pois é, a gente sabe que fazer cinema no Brasil não é fácil, mas existe algo dentro desses artistas que continua os impulsionando. E já que Motel Destino é um filme que fala sobre desejo, a gente perguntou pro Iago e pra Nathalie qual que é o desejo que move os dois enquanto atores. Na verdade, o meu desejo inicial é envelhecer sendo atriz, porque se você for ver, eu fui, né, pensando assim, eu não conheço atrizes cearenses que envelheceram sendo atriz. É como se não existisse essa profissão. E eu sou atriz há 20 anos, né? Sou atriz de teatro também, fiz outros filmes com a galera de lá, com a galera de Recife, no Diretor de Alagoas, fiz alguns trabalhos de série na Globo também. Então, assim, é muito difícil você não ter referência, né? Não, porque eu não tenho uma referência de uma atriz que foi simplesmente atriz ali, parece uma coisa assim, uma profissão de rico, né? Mas eu espero que essa realidade mude. Então, o meu pensamento, assim, primeiro é esse, assim, continuar fazendo trabalhos e continuar me dedicando a isso, que há 20 anos que eu me dedico a isso, assim. Eu espero humildemente ter uma vida digna ali e com muita oportunidade, não só eu, também para muitas outras atrizes e atores nordestinos, cearenses. Bom, a minha paixão, assim, o que me move fazendo arte, eu acho que é uma necessidade, eu acho. Uma necessidade minha, uma coisa que fala assim, olha, você não seria você se você não estivesse fazendo isso. E eu, como o artista independente da minha periferia, antes de Motel Destino, assim, a gente se vê nessa situação financeira de não conseguir estar fazendo nossa arte e sendo pago por isso, e se vê fazendo outros trabalhos, assim, que não são trabalhos com arte. E também sem querer desmerecer os outros trabalhos, a gente tem tantos trabalhos aqui e cada um deles é importante para a nossa sociedade, para que ela flua livremente, mas é muito bom você fazer uma coisa que você quer fazer, uma coisa que você acha que você nasceu para fazer aquilo ali. Então, eu acho que o meu desejo, a minha paixão pela arte, acima de tudo, é uma paixão pela comunicação. É uma coisa que eu acho que a arte é a necessidade da arte, assim, uma coisa que eu tenho uma coisa para falar, você tem uma coisa para ouvir, você tem uma coisa para falar e eu vou ouvir, a gente vai fazer essa troca. Então a gente pode expressar isso em diferentes linguagens, eu posso escrever um poema sobre isso, eu posso escrever uma música sobre isso, posso fazer um personagem num filme que se passa num motel que fala sobre o que eu quero dizer e aí as pessoas vão entender isso. Então eu acho que a minha paixão, a minha necessidade de fazer arte é uma necessidade de viver. E é claro que a gente não ia deixar de perguntar qual que é o livro, o disco e o filme que marcaram a vida deles, né? Vamos ouvir então o que eles responderam nessa ordem. Primeiro o Karim, depois o Fábio e a Assunção e então o Iago e a Nathalie. Eu já adianto que as escolhas foram ótimas. Bora. Eu acho que um livro é Sangue Frio, do Capote. Eu acho que um filme... Eu acho que O Deserto Vermelho, do Antonioni. É um filme, um livro e um disco. Um disco, né? Um disco. É tão engraçado falar de um disco, hoje a gente fala de música, né? Mas eu acho que Os Embalos de Sábado à Noite. Excelente. É. E tem um pouquinho disso tudo no Motel Destino, né? Tem. Tem sim. Um filme eu vou falar do Karim, que é o Madame Satã, né? E o primeiro filme dele eu já acho aquele filme um pancadão. Acho que, na minha opinião, o melhor trabalho ali do Lázaro e de todo aquele elenco maravilhoso, enfim. Então esse seria um filme que um livro eu vou citar o do Goffman, que eu usei
do Irving Goffman, que é o Conventos, Prisões e Manicômios. Porque eu queria dar uma mergulhada sociologicamente em que tipo de desconstrução, né, que tipo de desconstrução acontece nesses ambientes de confinamento, porque você passa a não ter mais a vida que você tinha e você passa a falar a língua, né, e se comportar de acordo com aquele contexto. Então, esse seria um livro. Não é o meu livro predileto, mas eu acho que é um livro que serve. E uma música. Um disco. Um disco. Eu pegaria um disco do Floyd, assim, todos. Todos? Eu tenho uma playlist que eu separei todos os discos de estúdio do Floyd, que são 15, mas todos os discos, não sei o que, eu botei o ano e tal, eu boto no shuffle e tá tudo... Tudo junto e misturado, é uma coisa só. Mas gosto muito do Xande, cantando Caetano, por exemplo. Um livro que eu posso falar aqui que marcou a minha vida é Capitães da Areia. Eu carrego uma tatuagem comigo aqui, que também é uma tatuagem do Heraldo, acabou se tornando uma tatuagem do Heraldo, mas a ideia de fazer ela foi minha, e porque eu sou muito fã dos livros do Jorge Amado, sou muito fã da literatura dele, então Capitães da Areia foi um livro que marcou muito. Um disco que me marcou bastante, eu posso falar o Krieg Rabandolo, do Raul Seixas. Quando eu ouvi esse disco, eu ouvi esse disco assim, criança, uns 9, 10 anos, a minha mãe ouvindo, e foi o tipo de música que me pegou assim na hora. Eu lembro que na época eu tinha muito preconceito com músicas que falavam sobre amor. Eu, como criança, não entendia esse sentimento e eu achava que todas as poesias da música eram sobre amor e eu achava isso chato. Então quando eu ouvi esse disco, eu ouvi questões universais ali e foi o que me pegou. Um filme que eu posso dizer que me marcou bastante, um filme, vou falar aqui um bem conhecido logo assim, O Alto da Compadecida, porque é um filme que é imortal, um filme que até hoje eu e os meus amigos a gente se pega simplesmente recitando as falas e se divertindo muito com isso e relembrando do filme e revivendo todas essas memórias, né? Então é isso. Um livro, eu lembrei do Torto Arado, né? Essa história dessas duas irmãs, assim, nossa, um ato falho. É um livro, assim, que é muito físico para mim, porque me dava sensações e imagens, assim, que vai para um lugar também da infância muito interessante, dessa simbiose dessas irmãs, e um poder de descrição. Eu li e fiquei visualizando tudo, e uma linguagem assim tão acessível, sabe? Que pra mim é uma obra assim incrível, começando pela capa, que é linda, dá vontade de ter um pôster grande, sabe? Um quadro. Um disco. Nossa, eu amo muito o Clube da Esquina. Sim. Amo muito o Clube da Esquina. Eu nem sei, assim... Às vezes, quando eu nem sei o que eu vi, eu boto o Clube da Esquina. Também gosto muito de um disco da Amelinha, que ela é cearense, né? Cantora da época do pessoal do Ceará. Eu assisti um show dela recentemente. Nossa, é emocionante, muito emocionante. Um filme que eu realmente engoli, devoro, que amo, é Mulher Sob Influência, que eu, assim, meu Deus do céu, já assisti 1000 vezes. Eu vou aprender muito com a Gina Rowlands, que ela é simplesmente, assim, fantástica. Espero, quando ficar mais velha, chegar a um nível ali de refinamento de trabalho de atriz que ela tem, sabe? Enfim, é isso. Obrigada, gente. Um livro, 2 discos e um filme. Quem foi que percebeu aqui? Vai ter que mudar o nome agora do programa, Nathalie. Meu Deus. Olha, eu confesso que essa fala da Nathalie sobre a Gina Rowlands me emocionou, ainda mais porque algumas horas depois dessa entrevista veio a notícia da morte dessa grande atriz. O que consola é que suas atuações vão viver para sempre, marcadas na memória dos fãs. É para isso que os grandes filmes são feitos e Motel Destino é um deles. Esse episódio especial fica por aqui. Eu sou Bárbara Demerov e fiz as entrevistas e produção desse episódio junto com o Diego Olivares.
Continua acompanhando Um Livro, Um Disco, Um Filme em todas as plataformas e redes que sempre tem novidade. Até a próxima!